Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Daniel, capítulo 5 em diante. O banquete de Belsazar, a escrita na parede. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazer as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinha sido tomada do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: o rei vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui um espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e tinha também capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem
o seu significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e direi o seu significado. O rei, ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho. Ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim, como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo dominava. O Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem nem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado destas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônicos, foi morto. E Dario, o medo, apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos. E Daniel, como ele era temente a Deus e ele orava a Deus, sempre orava a Deus, ele tinha uma intimidade com o Senhor, e o Senhor deu sabedoria para Daniel, deu discernimento, e Daniel, ele logo se destacou, porque ele era um homem de atitudes de excelência. Ele mudava toda a situação em volta, porque
Um iluminado, uma pessoa, quando ela decide a buscar a Deus e decide obedecer e temer ao Senhor, ela começa a se destacar. Daniel, ele falou dos deuses que o rei estava dando glórias a Deus. Não dá a glória dele para ninguém. Quando às vezes as pessoas fazem uma oração e elas recebem um milagre e elas não falam que foi Deus que concedeu o milagre. Elas falam de tudo, elas menos às vezes falam de Deus. E isso não agrada a Deus, porque Deus é um Deus vivo, é um Deus que escuta, é um Deus presente, ele não é um Deus de madeira nem de pedra, e devemos ter o temor do Senhor. Aquele rei, ele estava dando glórias e ele estava bebendo. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, de madeira e de pedra, e não louvavam a Deus. O que é que diz na palavra do Senhor? Buscai o Senhor em primeiro lugar, e tudo lhe será acrescentado. Temos que obedecer à vontade do Senhor. Olha como está claro, é Deus quem nos dá a vida, é Deus quem carrega as nossas vidas nas mãos dele, a quem devemos adorar, glorificar e agradecer pelas nossas vidas e famílias, a Deus. Mas as pessoas, elas colocam, elas fazem simpatias, elas servem e elas louvam a quem elas querem, mas a Deus fica em último lugar. Deus fica com aquela parte. Ai, graças a Deus aconteceu isso. Ai, é misericórdia, Deus. E ficam falando de Deus como se Deus não tivesse presente. Fica falando, ai, Deus ajude que não sei o quê, Deus não sei o quê. Mas não tem uma intimidade, não busca a intimidade com Deus, não dá glória para Deus, não pede as coisas, às vezes, em nome do Filho dele, não dá a honra e a glória a quem é de verdade. E Daniel, ele deu a honra, ele dava a honra e a glória toda para Deus, que é o certo. Quando a gente decide viver uma vida diferente, uma vida com Deus, a gente começa a conhecer, porque se você quer você quer casar com alguém, você primeiro não conhece aquela pessoa para depois ter uma intimidade, mesmo que seja pouco tempo, mas você vai conhecer aquela pessoa e você vai ter a intimidade com ela. Para ter intimidade, a gente precisa ter uma convivência. E para ter intimidade com Deus, precisamos buscá-lo todos os dias e aprender como é Deus, quem é Deus, quem é o nosso Pai, como Ele pensa, como é que eu faço para agradar, do que Ele gosta, o que Ele gosta que eu faça. Então, temos que buscar tudo a respeito de Deus para a gente ter uma vida com Ele, que agrade Ele, porque se você agradar a Deus, os outros podem tentar fazer o que for com a sua vida, não vão conseguir. Se nós estamos, como nós estamos, eu vou pôr assim as palavras, estamos debaixo da proteção do Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. Ninguém vai tocar, ninguém toca naquele que é protegido por Deus. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor. Então, você quer ter uma vida de excelência e com sabedoria, que é isso que estamos falando nessas orações. Esses dias Deus quer dar sabedoria, porque toda vez que eu venho fazer uma oração,
eu peço ao Espírito Santo que ore em mim, ore por mim e fale por mim, me use para a glória de Deus. E o Senhor vem falando sempre em sabedoria, discernimento, é o que Deus quer nos dar. Sabedoria, discernimento, Ele quer liberar sabedoria para todos. Então escutem com atenção. Daniel foi um sábio, e Daniel era um homem temente a Deus, e ele, com o exemplo dele, ele nos ajuda a buscar uma vida de excelência, porque Daniel, ele teve uma vida de excelência, porque ele foi um homem que ele olhava para si, e ele começou a mudar os costumes dele, e isso agradou a Deus, porque ele falava com Deus 3 vezes ao dia, e ele não se escondeu. E quando nós vamos mudando os nossos hábitos, nós conseguimos, porque Deus, Ele está do lado dos filhos que têm o temor do Senhor, que tem Ele como o Senhor absoluto da sua vida, que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador, e você leva uma vida totalmente diferente. Porque quando Deus começa a liberar a sabedoria, te dá sabedoria, discernimento, você começa a governar, você começa a transformação na sua vida e todos te veem de uma forma totalmente diferente. Nem você mesmo se reconhece. Então, Daniel, aquele homem, ele passou a ser invejado, porque ele subiu de cargo, ele ganhou um cargo elevado, era o terceiro no reino, e claro, isso despertou inveja. Quando as pessoas elas começam a mudar e Deus começa a trabalhar e fazer uma transformação na vida dela, o que é que acontece? Chama atenção. Cada degrau que se sobe, cada mudança de comportamento, cada alegria que um outro vê, aquilo chama atenção. O que é que está acontecendo na vida daquela pessoa? Por que ela está crescendo? Por que ela está prosperando? Ela está chamando a atenção. Aí começa a aparecer os invejosos. Infelizmente, é assim que acontece. Aí a pessoa o inimigo começa a trabalhar dele na vida daqueles inocentes úteis, porque são pessoas que são usadas pelo inimigo das nossas almas para atormentar, para atrapalhar a obra de Deus, que aquela pessoa que como Daniel, ele discerniu, ele falou o que estava escrito para o rei, e o rei, mesmo ele sem querer, mas ele colocou o Daniel como terceiro do reino, e Daniel já tinha outra posição. Aí os invejosos, eles começaram a agir para tirar Daniel. Então colocaram na cabeça do rei que fizesse um decreto para que todos, durante aquele tempo que o rei determinou, todos tinham que adorar só ao rei, pedir só ao rei, não pedir nada a Deus nenhum, não louvar a Deus nenhum, porque eles descobriram que Daniel era temente a Deus, que Daniel falava com Deus 3 vezes ao dia na casa dele, de janela com as janelas abertas. Então, eles fizeram uma armadilha para Daniel. E assim aconteceu. Daniel não desobedeceu a Deus. Ele foi para a casa dele, mesmo sabendo do decreto que o rei ia jogar na cova dos leões. Ele foi falar com Deus. Ele não deixou de falar com Deus. E ele honrou a Deus. E Deus honrou Daniel. Hoje vemos que tem pessoas que elas não param o seu relacionamento com Deus por ninguém. Elas não colocam o cônjuge na frente, os filhos, o trabalho, as coisas. Ela tem uma intimidade.
Não é que ela vai largar a sua família. Às vezes as pessoas entendem errado. A pessoa vai cuidar da sua família, mas em primeiro lugar Deus. Quando você acorda, em quem você pensa primeiro? Fala com Deus. Mesmo que você esteja com pressa, está com pressa, vai levar a criança na escola, vai para o seu trabalho, ou você vai estudar, você jovem vai estudar. Olha para Deus, para dentro de você e fala: obrigado, Espírito Santo, é mais um dia, gratidão pela minha vida e da minha família. Cuida de mim, eu preciso de ti. Se joga nos braços do Senhor, pede a proteção de Deus, pede para que Deus nos livre. Senhor, nos livra de toda maldade humana e espiritual. Uma oração rápida, uma oração curta. E depois você procura mais tempo para você falar com Deus, mas a prioridade é Deus. A nossa prioridade tem que ser Deus. E não esquecer de pedir a sabedoria, porque uma pessoa sábia, ela não cai em armadilhas, ela não fica com a vida travada, ela não fica pensando bobagens, porque ela não tem tempo para isso, ela não deixa que o inimigo trabalhe na mente dela, ela tem vigor, ela tem sonhos, planos, projetos, ela não fala para as pessoas: olha, agora o mundo já está acabado, olha as guerras, olha o país, não tem mais jeito, agora já acabou tudo. Não podemos falar isso. Somos filhos de Deus, olha, imagine, Daniel foi jogado naquela cova porque ele desobedeceu ao rei, mas ele não desobedeceu a Deus. É isso que devemos fazer. Devemos respeitar as pessoas, mas obediência só a Deus. Porque se você obedece a Deus, você vai cumprir os mandamentos da lei do Senhor. Não roubarás, não matarás, não levantarás falso testemunho, amarás teu próximo como a ti mesmo, honrar teu pai e tua mãe, e aí por diante. Em primeiro lugar é Deus. Deus acima de tudo. Porque quando estamos no desespero, quem socorre a gente é Deus. Quando tem um parente que está com enfermidade, a gente corre para quem? Pedir a misericórdia do Senhor. Então vamos fazer como Daniel. Não olhe para o que o mundo te oferece, nem o que o mundo fala. Não olhe para Deus. Fique com o seu olhar fixo em Deus. Não acredite em coisas que andam falando que não vai ter mais jeito, que o mundo já está destruído, que isso. Quem sabe quando Jesus volta? Ninguém sabe. E vamos dar esperança para os nossos jovens, para as nossas crianças, para não criar medo, para não criar insegurança. Medo quem tem que ficar é aqueles que não se pegam com Deus, que não dão a glória para Deus, que estão buscando outros deuses, outras coisas e fazer mal para os outros. Temos que ter o temor do Senhor e buscar o Senhor em primeiro lugar, dentro de nós, fazer o bem sem olhar quem. Porque se alguém que fez mal para você e ele tiver sede e tiver fome, na palavra do Senhor fala que é para dar de comer e dar de beber. Esse é o verdadeiro filho de Deus e é o verdadeiro cristão, porque para quem foi pregado na cruz e perdeu todo o sangue, foi vertido todo o sangue naquele madeiro, pelas nossas vidas, pela nossa salvação, e Deus enviou ele, o filho dele, o filho amado, o inocente, o bom, o santo dos santos, e a gente não dá glória para ele. Toda honra e toda glória em nome do Senhor Jesus seja dada para ele, para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Peça sabedoria, não fique dando voltas em sua vida, sem ter um norte, sem ter um destino. Temos um Pai que ele é muito poderoso e ele está conosco e ele quer nos abençoar e ele quer abrir os nossos caminhos, ele quer tudo de melhor. Senhor, hoje eu venho te pedir pela saúde das pessoas. Eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus, nos concede vida longa com saúde, para te louvar, Pai, para contar os teus milagres, os teus feitos. Pai, em nome de Jesus, toda aquela família
que tem uma pessoa que bebe e que às vezes parou de beber, mas ela voltou para a bebida. Tem misericórdia, Pai. Cura pela família, Pai. Dependendo de como um ora, de como um te pede, o Senhor faz a transformação por amor de um justo, Pai. Estamos te pedindo, Pai, curas nas famílias, cura pela saúde dos doentes. Visita as pessoas, Pai, que estão doentes. Todo aquele que me pediu oração, Pai, toca com teu amor e poder para a tua glória, Pai. Visita todos. Visita a avó dos meus netos. Cura, Pai, em nome de Jesus. Tira ela do hospital, Pai, para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. E todo aquele, Pai, que está intercedendo pelo parente, por um pai, por uma mãe, por um filho, um amigo, um irmão. Pai, em nome de Jesus, visita os hospitais, visita as dores, os sofrimentos, dá sabedoria, Pai, aumenta a sabedoria dos médicos, dos enfermeiros, das famílias, traz a cura, Pai, para o teu povo, cura do corpo, cura da alma, cura da mente, cura o espírito, dá a paz que excede todo o entendimento, dai-nos um espírito de excelência, Pai, em nome do Senhor Jesus, para todos nós e para as nossas famílias, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus, porque és o Pai Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, e a ti pertencem as nossas vidas. Entregamos tudo em tuas mãos. Não queremos ficar preocupados, porque a preocupação ela não resolve. Quem resolve e quem cuida de nós, debaixo das tuas asas, sois vós, ó Altíssimo, nosso Deus Todo-Poderoso, Pai bondoso. Nos ensina a te agradar, assim como Daniel, que não batemos em retirada, Pai, que estejamos na linha do fronte para te agradecer, engrandecer o teu santo nome e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade em mim e na minha família, que ela é perfeita e agradável. Pai, confiamos em ti, esperamos em ti. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso grandioso Deus, que sustenta as estrelas, que a chama pelo nome, cada uma pelo nome, que sustenta o sol, a lua, o mar, que a terra, nosso planeta, está aqui pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Porque quantas coisas as mãos dos homens já fizeram para destruir o nosso planeta. Mas Deus é o Todo-Poderoso, Ele é quem fala o dia e a hora, Ele é quem decide. Então, tudo que os homens falam de ruim, nós repreendemos em nome e no sangue de Jesus. E te entregamos, Pai, o nosso planeta, os nossos países, as nossas cidades, os estados. Te entregamos cada lugarzinho, Pai, cada lugarzinho do nosso planeta. Faz a tua vontade, que ela é perfeita e agradável. Visita cada um daquele que espera em ti e daquele que não te conhece, Pai, que ele passe a te conhecer, porque tem tanta gente que precisa te conhecer, Pai. Quantos irmãos e irmãs que precisam te conhecer verdadeiramente, como Daniel te conheceu. Nos dá, Pai, nos dá a oportunidade de te conhecer e de nos grudarmos, agarrarmos a ti, Pai, que sejamos mais do que aquela mulher do fluxo de sangue, que ela só tocou, Jesus, em tuas vestes. Que nós seguremos em tuas vestes, Pai, pela fé, seguremos em tuas vestes, Jesus, que estás sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que o Senhor intercede por nós, e que pela fé seguremos em tuas vestes e dizemos a ti: Pai, cuida de nós, nos dá espírito de excelência, nós cremos, nos faz crescer na tua fé, no conhecimento de Deus, porque Ele é quem nos cura, liberta, salva, dá paz para as famílias, abre os caminhos.
protege das ciladas do inimigo. Não há nada mais poderoso, nem sonho, nem pesadelo, nem na vida real, nem no mundo espiritual, mais poderoso do que o nosso Deus e Pai. Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai, e tudo posso naquele que me fortalece. Diga ao fraco, eu sou forte porque eu tenho Deus, eu tenho um Pai que é todo poderoso e Ele está fazendo a mudança na minha vida e na minha família. Eu creio na transformação, eu creio, eu tenho fé, mas aumentai a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Eu creio que vai ter cura de pessoas enfermas, doentes, acamadas. Eu creio, porque o nosso Deus é poderoso. Diga, eu creio. Concorde com essa oração, fale, eu concordo com essa oração. E o que é concordado na terra e ligado na terra é concordado e ligado no céu, em nome do Senhor Jesus. E para a tua glória, Pai, vem com teu socorro e supre as nossas necessidades. O Senhor sabe do que precisamos e precisamos em primeiro lugar do teu amor, Pai, do teu aconchego, da tua proteção. Assim como uma criança, ela precisa do abraço, do colo da mãe e do leite materno, Pai. Nós precisamos do teu amor. Vem com teu suprimento, Pai, em nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, dai-nos um espírito de excelência como deste para Daniel, para melhorarmos as nossas vidas, das nossas famílias e do próximo, Pai. Do próximo, todo aquele que passa em nosso caminho, Pai, que possamos dar uma palavra de esperança, de liberdade, de cura, que é a tua palavra, Pai. É ela que cura, é ela que salva, é ela que liberta e é ela que dá renovo e traz alegrias e as boas novas. E eu venho com as boas novas do Senhor. Você levante a sua mão e diga, eu creio nas boas novas de Deus. Eu creio que Deus está agindo na minha vida e na vida da minha família. Em nome do Senhor Jesus. Diga, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém.